Continuam as manifestações dos enfermeiros contra a suspensão da lei que estabeleceu piso salarial para a categoria. Na macro-região teve protesto em várias cidades. E no próximo dia 16 está marcado um movimento nacional. Vestidos de preto e carregando bandeiras brancas, cartazes e faixas, os profissionais de enfermagem de Araraquara fizeram uma passeata pelas ruas da cidade. Cadê os heróis, Barroso? Cadê os heróis que serviram a pandemia? Muitos profissionais da enfermagem morreram para servir os pacientes e toda a população. Sentimos como uma apunhalada pelas costas, porque a enfermagem, querendo ou não, hoje é a maior força de mão de obra dentro de uma instituição de saúde. E nós estamos mais de 30 anos lutando pelo reconhecimento. Durante a pandemia e outras pandemias, a enfermagem sempre esteve na linha de frente. Nós sempre estivemos à beira-leito, dando o nosso melhor aos pacientes e à sociedade brasileira. A manifestação dos enfermeiros é contra a suspensão da lei que estabeleceu o piso salarial para a categoria de R$ 4.750, sancionado pelo presidente da República no mês passado. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o novo valor causaria um impacto econômico para os estados, municípios, instituições e empresas de saúde privadas que operam no setor. Mas a decisão dele, por meio de liminar, ainda cabe recurso e por isso os trabalhadores fazem o apelo. Foi tudo da legalidade para um ministro querer barrar o direito de uma categoria tão importante para a nossa sociedade brasileira. Em Matão, o protesto aconteceu em frente ao Hospital Carlos Fernando Malzone, o principal da cidade. Uma manifestação silenciosa que representou o luto dos enfermeiros. Não houve suspensão dos atendimentos. O grupo também foi à Câmara para pedir apoio dos vereadores. E em Ribeirão Preto, o movimento foi em frente ao Parque Maurílio Biagi, na região central da cidade. Alguns profissionais pintaram o nariz de vermelho para expressar o sentimento de indignação. Nas faixas, o desabafo. Ontem éramos heróis na pandemia, hoje somos a ameaça para os serviços de saúde. A reivindicação nossa básica hoje é que essa lei seja respeitada e valorize o trabalhador, porque valorizar o trabalhador só na hora da pandemia, agora que precisa valorizar o trabalhador nessa situação do piso salarial, é fácil, né? Muitos deixou suas casas, suas famílias, seus filhos, muita gente deixou gente pequena, né? Em casa para poder cuidar de outras pessoas e deu só a vida, só a saúde para poder ajudar o próximo e estamos aqui, né, tentando só lutar por algo que eu acho que é direito de todos nós aqui. Estamos realmente de luto porque esperávamos que fôssemos reconhecidos, mas não fomos. Trabalhamos na pandemia, demos nossas vidas, perdemos amigos e hoje estamos aqui tristes com a situação. O Sindicato dos Empregados da Saúde continua as manifestações por toda a região. Nesta quinta-feira aconteceu em Taquaritinga e para esta sexta está marcada mais uma aqui em Ribeirão com milhares de profissionais. Para o próximo dia 16, um manifesto nacional. Se essa liminar permanecer, nós vamos entrar em greve geral, sim. A enfermagem do Brasil está de luto pelo que estão fazendo com a enfermagem, não é certo. Quem pode fazer algo para tentar mudar esse cenário? Isso já está sendo feito. Quem cabe? O próprio conselho de enfermagem já está tomando as medidas, o próprio Congresso Nacional, por meio do seu presidente, e os presidentes das casas legislativas também já estão em diálogo com o Supremo Tribunal Federal, e os próprios deputados também podem fazer isso. E os senadores têm uma prerrogativa importante nesse caso. Se eles entenderem que isso está sendo uma usurpação de poder do poder legislativo e entenderem que isso se qualifica como um crime de responsabilidade, eles podem, inclusive, abrir um processo de impeachment em face ao ministro do Supremo. Então, os senadores precisam olhar isso com bastante cautela e se fazer valer. Para o especialista em administração pública, mais uma vez houve interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões políticas. É uma decisão que foi votada por 513 deputados, por 81 senadores, e aí você tem uma pessoa não eleita que, de maneira liminar, provisória, precária,
suspende todo um efeito, toda uma decisão de um outro poder. É o que a gente pede uma cautela nesse momento. Que a gente precisa mudar essa chave no nosso país. Não dá mais para uma pessoa não eleita, de maneira individual, ela comprometer toda a legitimidade de 513 deputados, de 81 senadores e da sanção de um presidente da República. Então, a gente precisa começar a repensar esse modelo no nosso país. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E nesse momento acontece mais um protesto da categoria pelo piso salarial. Os enfermeiros ocupam a esplanada do Teatro Pedro II e o Manifesto Pacífico. E a gente continua falando desse assunto agora no canal digital da Clube, o advogado Álvaro Gradim. Boa tarde, doutor. A gente vê nessa situação um desequilíbrio entre os poderes? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, sem sombra de dúvida, é mais um episódio da interferência do STF nas decisões administrativas e legislativas, atrapalhando tanto o governo executivo quanto o Congresso Nacional, que através do processo democrático por pessoas eleitas, decidiram, através de estudos complexos, com cálculos atuariais, que isso não interferiria na economia. É mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões políticas? Sem sombra de dúvida, é uma decisão unicamente política, a fim de atrapalhar as próximas eleições. Haja vista que foi ouvida apenas uma das partes nesse caso. E existe hoje já em vigor, dentro do STF, o princípio do colégio, da colegiabilidade, que não se deve mais suspender leis em vigor, decretos, por decisões monocráticas, mas apenas pelo plenário e após ouvir a parte contrária, que nesse caso foi o Congresso Nacional, quem fez todo o processo legislativo de construção dessa norma. E o que diz, então, a lei sobre isso, essa interferência? Cabe até impeachment do ministro do STF diante dessa situação? Impeachment de ministros do STF podem ocorrer quando há crimes de responsabilidade dos ministros. No presente caso, eu não enxergo que existe esse crime. Há uma divergência de interpretação, certo? Infelizmente, esse é mais um caso de ativismo judicial, que é o câncer que infecta o judiciário hoje como um todo, né? Ele subverte a democracia, ele prostitui a legislação em vigor em favor dos desejos exclusivos daquele operador do direito que está julgando a lei em vigor. Mas, no caso, eu acredito que o que deve ser feito é a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, inciso 2, na onde, sem subverter o devido processo legal, sem subverter o princípio da legalidade, um dos chefes, ou do Executivo ou do Congresso Nacional, perguntar ao comandante das Forças Armadas qual dos dois poderes, aquele que está evitando o exercício da atribuição daquele poder, qual dos dois poderes está correto no presente caso. E se aquele que perder, que for considerado errado na situação, insistir na aplicação da sua medida, aí sim ele vai estar cometendo um crime militar. Obrigada, doutor Álvaro, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.